Quinta-feira passada aconteceu uma declaração muito forte de um senador da República, que disse, num evento no qual ele participava da FEComércio do Amazonas, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ele disse que tinha vontade de enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante o seu depoimento na CPI das ONGs, né. Ele chegou a falar isso. A ministra hoje, no programa Bom Dia Ministra, respondeu a isso. Vamos assistir. As mulheres de um modo geral, aquelas que não estão em posição muitas vezes de visibilidade. E eu sofri agora, né, pela manifestação de um senador que fez uma afirmação de que era muito difícil para ele ficar conversando comigo durante 6 horas sem me enforcar. Eu fico imaginando alguém que é ministra do Meio Ambiente, alguém que de certa forma é conhecida dentro e fora do país, tem que ouvir uma coisa dessa de alguém incitando a violência por discordar de alguém, porque isso é uma forma de incitar a violência contra uma mulher. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência. Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. Eu acho importante colocar para a senhora, até pela violência que a senhora já sofreu e que o Brasil todo já sabe, né? Como é que a senhora vê uma ameaça feita como essa à ministra Marina Silva, né, de um senador da República, falou que é muito difícil ficar conversando com ela e a vontade de enforcá-la, né? Como é que a senhora analisa isso, esse clima do parlamento brasileiro? Olha, Fabíola, nunca termina esse grau de violência abjeta e absurda porque o parlamento não assume a sua responsabilidade de dar um ponto final nessa atitude de líderes políticos que agem com violência contra as mulheres. E a Marina tem toda a razão, é contra ela, mas não é só contra ela, é contra todas nós. O Brasil teve 27 milhões de mulheres no ano passado até agora, em um ano, que sofreram alguma forma de violência de gênero. O Brasil tem números de feminicídio que são absurdos e todo feminicídio começa com agressões de outros formatos, psicológicas, físicas, sexuais, enfim. E eu não tenho qualquer dúvida em dizer que essas lideranças nefastas ao país, que fazem o que este senador falou contra a Marina Silva, são tão responsáveis quanto aqueles que usam as suas mãos na esganadura e no enforcamento das mulheres. Porque quando um senador da República diz isso, será que ele se dá conta de quantas mulheres são enforcadas de um ano para o outro? Então, meu mais veemente protesto, indignação, e creio que eu mesma consegui que Bolsonaro fosse responsabilizado, porque entrei com uma ação judicial fora da Câmara, porque a Câmara, aqui dentro, arquivou nenhum procedimento de mulheres aqui dentro da Câmara que sofreram violência foi devidamente responsabilizado, os agressores foram responsabilizados pelo Conselho de Ética. Nunca houve uma responsabilização por violência contra a mulher. E as violências, elas são verbais, mas não é só isso. Elas movem atitudes. De forma que tudo é muito integrado, minha indignação, nojo mesmo desse tipo de atitude de um senador. Solidariedade à Marina, mas a gente já passou da fase de solidariedade entre nós. Nós queremos agora que eles sejam responsabilizados. Responsabilizados como o Bolsonaro foi, por dano moral, apesar de ter sido mantido na esfera do crime e agora responder por outras questões. Eu concluo dizendo o seguinte: o machismo, o ódio, a misoginia, o racismo, todas essas formas de ódio, elas nunca estão sozinhas. Elas carregam também toda uma condição de opressão e de autoritarismo político, muitas vezes. Então, que esse senador responda pelos seus atos. Marina é maior do que isso, maior do que ele, inclusive. Talvez isso que ele não
consiga aceitar que uma mulher tem o brilhantismo que lhe falta. Muito obrigada pelas palavras. Como mulher é muito bom, né, a gente ter essa resposta. Deputada, vai lá para sua comissão, eu sei que hoje o dia está quente aí na Câmara. Pronto. Obrigada por estar aqui. Até a próxima. Bora, vamos para a CCJ. Bessão, estamos aqui à disposição. Bom trabalho. Muito Obrigado, obrigada. tchau. Obrigado. Eu imagino a dor da ministra Marina Silva ter que responder algo dessa maneira, né? É absolutamente lamentável, né? O homem falar que não aguenta ficar ouvindo ela falar e que a vontade é enforcá-la. E ela responde dessa maneira de psicopata. E é uma questão também, né? É um psicopata e ele fala isso rindo, né? Como tratar essa questão, Thales? Como é que você vê aí essa resposta da Marina a essa declaração do senador? É sempre importante falar o nome dele, né? Plínio Valério. Primeiro, que psicopatas têm que ser afastados da Câmara. Mesmo que não fosse, deveria ser afastado da Câmara. Segundo, que o presidente da Câmara, ao ser eleito, anunciou para o plenário todo que, a partir dali, ia cobrar atitudes mais dentro do decoro dos parlamentares. Por exemplo, não ia deixar mais parlamentares andarem pelo plenário com camisetas, tinham que estar com terno, como manda o regimento interno, tinha que estar usando terno, gravata, esse tipo de coisa. Estava um festival, estava uma bagunça no plenário. E esse negócio de ficar usando celular dentro do plenário, uma série de coisas que o Hugo Mota disse que ia mudar a forma de lidar com esse tipo de parlamentar que usava a prerrogativa dele de parlamentar para desrespeitar o regimento interno, desrespeitar a ideia de decoro, etc. Ora, esse daí é um dos casos mais bárbaros de falta de decoro. É anunciar a vontade de bater numa mulher, principalmente numa ministra. Quer dizer, se você for ver os outros casos, o Daniel Silveira, ele ameaçou os ministros do Supremo, disse que queria dar uma surra. A mesma coisa foi o Roberto Jefferson. Esses casos têm que ser punidos, primeiro, pela própria instituição. A Câmara, o Congresso, deviam, num caso desse, imediatamente afastar esse deputado. Segundo, pela justiça, porque é um absurdo, é feminicídio, a ameaça de feminicídio. Aí você, Josias, essa reação da Marina dizendo que é um psicopata. A frase do senador Plínio Valério, né, e a reação da ministra mostra com que personagens estamos lidando, né? Um desqualificado e a outra de alta qualificação. E a ministra disse bem, o senador estava num evento promovido por uma entidade lá do Amazonas, a FEComércio, né? E ele disse, houve um debate na CPI das ONGs e eu tive vontade de enforcá-la. Diz que a Marina falou por 6 horas e 10 minutos e ele se sentiu, lamentou que não pudesse ter tido a oportunidade de enforcá-la. E a ministra disse, é coisa de psicopata, ela tem razão. A psicopatia, sobretudo quando vem combinada com ódio, misoginia, machismo, isso deve ser combatido em qualquer ambiente. Imagina num ambiente legislativo, né? Imagina a forma como o eleitorado brasileiro se sente quando descobre que há no Senado da República um personagem como esse, que não suporta o embate de ideias e que tem vontade de enforcar a pessoa que expressa ideias que são contrárias às suas, né? O universo da política, a política representativa, é mais ou menos como o universo mesmo, né? Um universo cósmico. Todas as teorias sobre o universo, elas sempre desembocam num ponto em que a única explicação possível é a criação da matéria a partir do nada. Onde havia nada, de repente, há uma matéria que surge espontaneamente,
o vazio produz a matéria. E assim é também com as vocações políticas. Alguém com um mínimo de carisma, que consegue alguma notoriedade no seu universo social, de repente se candidata. E, às vezes, o eleitorado envia para o Legislativo, inclusive o Legislativo Federal, inclusive para o Senado Federal, algumas nulidades, né? Confundem o nada com matéria. E aí, do nada, aparece no Senado da República um personagem precário como esse Plínio Valério. Quando isso acontece, é preciso que o sistema opere para enviar o nada para o lugar adequado. O nada não é alguém que não tem capacidade de dialogar sem ódio, sem expressar esse machismo congênito, não pode ficar no âmbito do Legislativo, não pode ficar no Senado Federal, né? A Marina talvez devesse considerar a hipótese de representar contra este senador no âmbito da Procuradoria-Geral da República, para que ele se retrate, no mínimo, para que ele diga o que é isso. Então, uma ameaça de morte, e o Legislativo, o Senado, no caso, deveria tomar providências. Bom, o Senado não tem, no Senado, Fabiola, nem o Conselho de Ética nem se reúne, não julga nem casos de senador. Há lá senador que foi pilhado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, há senadores que praticaram a rachadinha, como o Flávio Bolsonaro, e o Conselho de Ética simplesmente ignora. E não há de se reunir para discutir essa matéria, mas deveria. O nada não pode trafegar pelos corredores do Senado impunemente. É preciso que esse Plínio Valério, ou seria conveniente que esse Plínio Valério sofresse alguma consequência. Mas nós sabemos que não vai sofrer, Fabiola. A esse ponto chegamos, a nossa democracia convive com essas nulidades. Surgem do nada, perambulam pelos corredores do Legislativo como se nada representasse tudo e nada acontece. Esse ponto é muito importante, até emenda com essa história da Maria do Rosário, no qual ela disse que ela decidiu processar Bolsonaro, e eu me lembrei muito bem aqui também da ex-deputada Manuela Dávila, né? Eu já tive a oportunidade de conversar também com ela, e ela tem, assim, boa parte do dia dela, da agenda dela nos últimos tempos, eu não sei se agora também continua assim, da questão de processos. Ela entrou com vários processos, eu acho que isso tem sido um caminho extremamente importante. Há o caso da Maria do Rosário, há o caso da Manuela, há o caso de uma colega nossa, a Patrícia Campos Melo. Também. Ela foi à justiça contra o Bolsonaro, contra o Eduardo Bolsonaro, e ganhou todas. Não se pode deixar assim, gratuitamente, isso não pode ficar assim, como se nada tivesse acontecido. Não, aconteceu, é grave, e seria conveniente que esses personagens fossem chamados à sua responsabilidade, né? O que você ia falar, Fabiola, eu preciso me corrigir muito rapidamente, que eu falei dele como deputado e ele é um senador. Então, e, na verdade, como senador, é muito mais difícil que haja punição no Conselho de Ética do Senado do que na Câmara. Porque na Câmara, pelo menos, o Hugo Mota prometeu que haverá punições para quebra de decoro. O Davi Alcolumbre, infelizmente, até esse momento, as atitudes dele têm sido de passar pano. 11h25, a gente